Creative Sounds Mint. O convidado de hoje tem uma voz inconfundível, mas mais do que isso, falar dele ou com ele é como entrar diretamente num filme. Com mais de 30 anos dedicados à indústria cinematográfica, é autor, jornalista e apresentador. Papéis que o consagram como uma das figuras mais respeitadas no universo da sétima arte. Além de ser o português que mais estrelas de cinema entrevistou, coordenou e apresentou o Janela Indiscreta na RTP, distinguido pela Sociedade Portuguesa de Autores como o melhor programa de entretenimento cultural do país. Bem-vindo, Mário. Olá, ao podcast tudo bem? da Minter Tudo bem, Creative. Beatriz. Tudo bem. Tens aí 2 erros. Então, corrige-me. Já lá vão 40 anos e o programa ainda continua. Mais de 30 serve para tudo. Pois, exato. Mas como eu não tenho problemas de idade, portanto, podes dizer com rigor, vai fazer 40 anos agora. E continua. E à partida continua, haja saúde. Contigo. Pelo menos enquanto deixarem, lá estarei. É algo que tu gostas, não é? Eu costumo dizer que eu terei começado a série a trabalhar para aí aos 40 anos. Aos 40 e qualquer coisa, porque quando comecei a ter consciência da responsabilidade do trabalho que eu fazia. Até lá era sempre um prazer de fazer as coisas de entrevistas, andar de um lado para o outro, viajar, escrever em revistas, fazer coisas de rádio, e isso eu acho que sou um felizardo por isso. Nesse aspecto sou um felizardo porque faço realmente o que gosto. Fazes o que gostas, mas eu queria ir um bocadinho aí. Como é que tudo começou? Como é que tu descobriste essa carreira? Como é que tu a construíste, basicamente? Porque toda a gente te conhece. Acho que, não só pela voz, eu falei na voz, mas é uma imagem, sobretudo para a minha geração. Eu acho que as gerações mais novas já será um bocadinho diferente. Estás-me a chamar velho? Não te estou a chamar velho e tu sabes que não, porque não te acho velho e é difícil dizer a tua idade ou adivinhar a tua idade. Eu sei mais ou menos qual é, mas não sei bem e nunca diria que a terias, porque conheço-te e não te comportas como uma pessoa... Já foi mais, agora já me começa a pesar. E o que é que pesa? Não só a idade, mas as coisas da saúde, que começas a perceber que não tens a agilidade que tinhas. Eu tenho 62 anos, acabados de fazer, mas já tive melhores dias, né? No que respeita à jovialidade. Sim. E acho que o cabelo branco também acaba por denunciar um bocadinho a idade, né? Há tanta gente que tem cabelo branco. Não, tudo bem, não custa nada, não me aborrece. Mas eu sinto, isso que estás a dizer, eu sinto às vezes, quando encontro pessoas que me tratam de uma forma carinhosa, como que se eu fizesse parte da família, porque me viram a crescer. Ou seja, eu comecei a fazer televisão vai fazer agora 40 anos. Antes trabalhava nos jornais, comecei a carreira de jornalista mais cedo um bocadinho. E, portanto, eu desde que comecei a primeira vez a fazer televisão, nunca deixei de estar no ar todas as semanas. Portanto, há 40 anos. Há 40 anos, numa altura, e sobretudo antes, porque era uma altura em que não havia grandes opções. Não, opções havia. Não havia era tantos lugares e havia só uma televisão. Portanto, isso. Havia sempre aquela ideia de que a televisão era um meio só para um grupo muito restrito de pessoas, e quando te perguntavas há pouco, já te estou a baralhar o alinhamento. Não tem mal nenhum. Quando te perguntavas há pouco como é que eu comecei, eu acho que comecei da forma mais inusitada, de uma maneira que eu hoje, quando olho para trás, sinto que já ninguém pode começar da mesma maneira como eu comecei. Há muitos anos que isso acontece, mas eu sou uma conjugação de três fatores. Aliás, eu quando vou... às vezes vou dar aulas ou fazer palestras para os jovens que querem seguir esta área profissional, e costumo-lhes dizer que o sucesso na carreira depende de um triângulo que tem que estar sempre muito bem equilibrado. E cada vértice tem talento, trabalho e sorte. Podes ter muita sorte, não tens talento nenhum, mais dia menos dia tropeças e o triângulo desfaz-se. Trabalhas muito, não tens sorte e até tens talento, falta-te a sorte que te dá o impulso para começar. Não tens, ou tens sorte e não queres trabalhar, também não te adianta muito, porque tropeças. Há umas vezes que tropeças nas coisas e elas vão acontecendo, mas mais dia menos dia és ultrapassado por alguém que foi afinando melhor o triângulo. Tu tiraste o curso de jornalismo? Não. Então. Aliás, eu nem andei sequer na faculdade. Não? Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 18 anos, como desenhador, não tem nada a ver com jornalismo.
E quando, sei lá, pelo menos 16, 17 anos, no ensino secundário, tinha um professor que tinha um jornal local em Espinho, eu vivo em Espinho, e que disse, não queres escrever um texto sobre, fazer uma reportagem para o meu jornal? E eu fui fazer e gostei tanto daquilo, aquela coisa de sentir... Mas descobriste ali o prazer pela escrita ou já o tinhas? Não, sempre gostei, e gostei de ler e gostei de escrever, mas de ver pela primeira vez um texto meu assinado e publicado no jornal, que deveria ter 150 exemplares à venda, ainda hoje tenho esse texto guardado, essa página de jornal. Eu costumo dizer que essa pessoa, esse professor, que ainda hoje me encontro com ele de vez em quando, lá em Espinho, porque é uma cidade muito pequena, foi, de certa maneira, quem explotou esse prazer. Mas depois há uma série de fatores, eu acho que não tenho tanto talento no equilíbrio do tal triângulo. O que me falta de talento sobra-me de trabalho e sorte. Okay. Porque, na verdade, há uma conjugação de histórias que eu posso contar, sem problema rigorosamente nenhum, que fazem com que eu hoje tenha feito a carreira que fiz. Porque não se poderia fazer a carreira como eu fiz hoje, porque hoje não se vai para jornalista sem se ter um curso superior da área de jornalismo, ou então tem que fazer o processo de estágio, tem que ter um curso superior, pode ser de outras áreas, mas tem que fazer todo o processo. E eu tive a sorte que quando eu comecei, tanto na televisão como na rádio, não havia escola superior de jornalismo ainda. E isso fazia com que os próprios órgãos de comunicação, a RTP, a Antena 1, a RDP, na altura, tivessem os seus centros de formação. Certo. Ou seja, quando eu começo a fazer, por brincadeira, rádio ao sábado, aqui na Rua Tenente Valadim, na Rádio Comercial do Norte, sem ganhar nada, só por prazer de vir fazer, vinha de Espinho no comboio, descia, às vezes vinha de São Bento, não tinha dinheiro pouco para o passe, e vinha a pé de São Bento até à Boa Vista, ali junto ao Hotel Sheraton, onde é hoje a TVI. Era incrível eu pensar hoje como é que as coisas foram acontecendo, é inacreditável. Mas deixa-me contar, tu querias saber uma história. Tem uma história muito curiosa, que é verdade, portanto, não estou aqui a inventar um argumento para um filme, mas se eu um dia tiver que escrever a história da minha vida profissional, tenho 3 ou 4 episódios que são deliciosos. Tem a ver com um pedido de um autógrafo. Há uma pessoa uma amiga minha, eu um dia decidi que ia a Lisboa. E o sítio mais longe onde eu teria ido deve ter sido numa excursão a Fátima com os meus pais e ao Portugal dos Peninos numa excursão da escola. Portanto, andava aqui pelo Porto, e Espinho, Porto, Espinho, por aqui. E decidi, aos 17, 18 anos, que queria ir a Lisboa. E fui sozinho para Lisboa. Tinha conhecido no festival, há um fator importante disto tudo, que é o Festival de Cinema de Animação de Espinho. Eu tinha 12 anos quando o festival começou, portanto eu passei a acompanhar o cinema, o meu prazer de cinema vem desse festival, e tinha conhecido Vasco Granja, que era uma figura de referência na televisão. Não te lembras, pois não? Lembro. Lembras-te de Vasco Granja? Que passava aqueles desenhos animados do Bloco de Leste, os Coniacs, e a malta toda gostava do professor Baltazar e a Pantera Cor-de-Rosa, que era americano. Mas eu disse, vou a Lisboa, vou estar com o Vasco Granja, vou à procura dele e tal. E comentei com uma amiga que é a Lisboa. E ela era ouvinte da Rádio Comercial, e isto foi em 1981. Ela ouvinte da Rádio Comercial e disse, olha, se me trouxeres um autógrafo do senhor que faz o programa da manhã, que é os programas onde está o Vasco Palmeirinho hoje e aquela malta toda, eu pago-te café durante uma semana. Disse, ok, não tem mal. Grande lata, e vou na Rádio Comercial, Rua Sampaio Pino, no mapa e tal. Não havia GPS, nem telemóveis. É ali, ok. Às 10 da manhã, quando acaba o programa, eu estou lá a bater à porta da Rádio Comercial. Olha, queria falar com o locutor. Ele veio à porta e disse, mas ganhou o passatempo. Não, olha, a história é uma amiga que quer um autógrafo, e eu queria pedir o autógrafo, porque ela vai-me pagar o café durante uma semana se eu me der o autógrafo. Sinceridade, acima de tudo. E ele disse, com certeza, achou muita piada a ideia e tal. Disse, olha, agora vamos tirar uma fotografia. Não era selfies, na altura era mesmo uma fotografia de máquina fotográfica. E tiramos uma fotografia e disse, olha, dê-me uma morada que eu depois mando a fotografia e tal.
ficámos ali num contacto fugaz e eu mandei-lhe a fotografia. Entretanto, chega o verão e o senhor, que também fazia televisão, disse, eu vou estar em Espinho, mandou-me um postal dos Correios, vou estar em Espinho na data tal, se estiveres por aí, aparece, malta, toma um copo e tal. Agradeceu uma fotografia e tudo bem. Bem, esse senhor é o Carlos Ribeiro, que hoje já super reformado da rádio e da televisão, e ficou amigo para a vida, foi o meu padrinho de casamento, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para fazer televisão, porque achou piada à ideia e porque é que eu comecei a ter contacto com esse mundo. Porque, entretanto, vou depois para a tropa, para a Força Aérea, e puseram-me a locutar um texto. Sério, eu nunca tinha feito rádio na vida, não sabia o que era aquilo, não me passava pela cabeça. E, se calhar por simpatia, ou por sinceridade, mas acho que era mais por simpatia, o homem, quando acabei de ler o texto, o senhor, que eu ainda há pouco tempo voltou a contactar-me, 40 anos depois, um capitão qualquer lá na Força Aérea, chamou-me e disse, olha, se você tirar essa pronúncia do Norte e se arranjar alguém que lhe ensine a falar como deve ser, o seu timbre de voz tem algo de diferente. E quem é que eu lembrei? Olha, vou ligar ao senhor da rádio, não é? Liguei ao senhor da rádio e disse-lhe que havia essa oportunidade, que eu estava a fazer a locução dos documentários da Força Aérea. E ele disse, ok, vais cá a casa e tal, a malta. Pronto, ficámos amigos, somos amigos ainda hoje. Encontramos muitas vezes, ele hoje muito reformado, tem 70 e tal anos. Mas mantenho contacto e vê, é um espectador atento. Sempre que vê alguma coisa que gosta, telefona-me e diz, olha, vi-te agora, fiz aquilo. Da mesma forma que depois há uma outra oportunidade não associada, que a dada altura eu vou entrevistar uma figura da televisão da época, diria que a Cristina Ferreira daquela altura, que era a Ivone Ferreira, porque não tem nada a ver com a Cristina, mas era a Ivone, okay. Que ia começar um programa da manhã na RTP Porto. E eu fui entrevistá-la por causa de um jornal onde eu trabalhava, que era o 7, não sei se te lembras do 7, era um jornal de espetáculos, e acabei de a entrevistar, eu escrevia coisas de cinema, e ela disse-me no fim da entrevista, olha, eu leio de vez em quando as tuas coisas de cinema, não quero fazer uma rubrica de cinema na televisão. Eu disse, se calhar era capaz de ser engraçado. Então, olha, vai fazer o seguinte, vai lá ao Monte Virgem, à RTP, eu vou falar com o produtor do programa, mas já fez alguma vez televisão? Não, nunca fiz. Então, vai lá falar com ele. Eu fui e o senhor andou-me a dar tourada o tempo todo. Eu entrava às vezes e dizia ele, muito bem, um jovem a fazer... 5 estrelas. Um jovem a falar de cinema. É mesmo isso que nós queremos. Porreiro. Depois às vezes chamávamos mais velhos. Jovem, você acha que precisa alguma coisa de cinema? Disse, eu gosto. Então o Lauro António, o Mário Dorminski, ou o Luís de Pena, você não acha que é jovem demais para se meter isso? Disse, não, eu não pedi nada a ninguém. Disseram-me se eu pudesse, eu queria experimentar. E acontece uma coisa, a sorte, acontece uma coisa, eu vou lá, o senhor que me recebe diz, pois esta semana eu não pensei nisso, para a semana vem cá outra vez. Eu estava em Lisboa na altura, na tropa. Posso ver, então, para a semana volto cá. Eu voltava. Ele às vezes deixava-me lá pendurado à porta, sentado, e ia-se embora, esquecia-se de mim. Até cá um dia, que eu já estava quase a desistir, passado quase um ano, eu estava quase a desistir, nunca mais cá venho, este homem está-me a dar uma tanga daquelas à séria, vou desistir, ele está a gozar comigo, não venho. Mas não, para a semana ainda venho, mas tudo bem. Lá fui, ele não estava, e disse, mas espero que ele há de chegar. Eu fiquei à espera, e de repente aconteceu esta coisa que parece filme de comédia francesa, que eu começo a ver uma grande azáfama lá na produção do programa, porque não havia o controle de segurança que hoje a televisão tem, e há um dos senhores que já me conhecia de vista, olha, o miúdo dos filmes, está ali, coitado, anda a ser gozado, disse, jovem, venha cá, você arranja um filme para amanhã? E eu disse, se calhar arranjo. Então arranjo lá o filme, agora vai no instante ao estúdio só para explicar como é que é. Então você olha para a câmara, quando acender uma luz vermelha, que neste momento é aquela, você começa a falar, ok? E eu, ok.
Fiquei comecei a dizer qualquer coisa, não me lembro o que é que disse, e comecei a simular uma rubrica de cinema. Eu percebi depois, passados 5 minutos, o que é que tinha acontecido. Faltou alguém. Não, faltavam quase todos os convidados, porque vinham de Lisboa e havia uma greve dos comboios. Ok. É uma oportunidade. E eu estava ali, ou seja, se eu tivesse assistido antes, não tinha tido essa oportunidade. Agora, a parte mais engraçada, isso foi em 16 de abril de 1985, e eu nunca mais deixei de estar no ar todas as semanas. Uma coisa que era para ser uma experiência. Lá está. Chamas sorte, mas nesse triângulo tu nunca colocaste coragem, persistência, porque assim... Eu acho que é um bocadinho lata ali, é inconsciência juvenil. Não é inconsciência juvenil, mas nem todos são assim, não é? Mas todos são inconscientes. Não, tu hoje não tens essa determinação. Hoje não há, porque tu tens a escola forma-te e tu achas que já vens com as ferramentas todas. É mentira, porque depois, na prática, há muitas coisas que têm que ser limadas e afinadas e tudo isso. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu comecei a fazer entrevistas de cinema. Eu recordo que foi em 1988, lá está, eu tinha ido a Lisboa, tinha ido a Coimbra, tinha ido ao Porto, andava por aqui, de repente surge a oportunidade de ir entrevistar o Timothy Dalton, que ia ser o novo James Bond. É que eles nem perguntaram se eu sabia falar inglês nem nada. Portanto, disseram, quero entrevistar, fazia a rubrica de cinema. Isso fantástico. Olha, vou a Londres, fantástico. Na altura, o Álvaro Costa, que é um velho amigo e velho companheiro destas andanças, estava a ver em Londres, porque estava a trabalhar na MTV, a fazer um programa para cá, e eu telefonei ao Álvaro, por telefone não havia telemóveis, vou ir a Londres, fantástico, então venho uma semana antes, vamos andar aqui nos copos e tal. Eu sei bem, eu vou porque nunca mais venho fazer isto. Mas não pensavas duas vezes, o meu inglês não, perfeito, ia logo a correr, não. É porque eu sabia não falar português, porque é que eu tinha que falar inglês perfeito. Aliás, o grande problema dessas coisas às vezes é que eles, quando se deparam com alguém que vai lá mostrar que sabe falar muito bem inglês, mas não percebe nada do que é que está ali a falar, acabam por gozar com a pessoa. Não, eu fui inconsciente, com uma grande falta de noção da coisa, e disse, é a única vez que eu vou, nunca mais me convidam para isto. Já lá vão nunca foste perdendo oportunidades, mas em que momento é que a coisa ficou tão definida como cinema, só cinema? Isso aconteceu na SIC. Na SIC. Eu sou fundador da SIC, em 92. Eu trabalhava na RTP já há 7 ou 8 anos, e na altura tinha acontecido 2 ou 3 coisas que nem para a frente nem para trás. Eu era colaborador e fui ter com o Emílio Rangel, convidou-me antes da SIC aparecer. Eu trabalhava na Rádio Nova também, portanto eu acumulava muito trabalho. Eu acho que comecei a ter férias aos 29, 28 anos, portanto eu trabalhava sempre. Em tudo que havia. Não sentias que trabalhavas? Não, nunca senti que trabalhava. E o Emílio Rangel convida-me para ser um dos fundadores da SIC, na delegação do Porto, e eu andava ali, não vai, entra para o quadro da RTP, não entra, faz, não faz, e decidi, é uma oportunidade fantástica. E fui para a SIC. Aliás, é uma coisa engraçada, quando eu fui falar com o diretor da RTP, a dizer, olha, eu vou sair, vou para aquele canal novo que vai surgir. E eu disse, não pode ser, então tenho aqui já os papéis para entrar para o quadro. Os papéis já estavam amarelos. Ou seja, ele partia do princípio que não era preciso. Que não era preciso, porque eu estava ali controlado. E foi das melhores coisas que me aconteceu na vida, foi ter ido para a SIC, porque foi o facto de ter ido que me deu as outras oportunidades que eu tive na vida profissional. E, por outro lado, que me permitiu que eu depois voltasse à RTP com outro estatuto, com outra endurance, com outra experiência. Era uma geração que o fator segurança contava. Para ti isso nunca foi relevante? Ou seja, sempre foi, mas era aos 25, aos 23, aos 22... É o momento de arriscar. Assim, eu não me importava nunca, aliás, vou-te dizer, eu fiz anos e anos o primeiro bebé do ano. Eu fiz anos e anos o trânsito na passagem de ano. Eu fiz anos e anos os padeiros no Natal. Portanto, para mim era trabalhar, era o prazer de andar a fazer as coisas. Mas também, e sabes uma coisa muito engraçada? Mas retiravas prazer de tudo isso? Ou sempre. Achavas que fazia parte? Não, sempre tive prazer. Acho que
aliás, tudo um bocadinho por causa do cinema, porque tudo que eu fiz como repórter, eu tentava pôr em prática aquilo que o cinema me ensinava. Porque, no fundo, uma reportagem não é mais do que um filme que tu estás a fazer. Sim. Que tem que ter princípio, meio e fim, e não necessariamente por essa ordem. É uma história que temos que contar e às vezes baralhar essas ordens. Sabes que estavas a perguntar histórias há bocadinho. Tem uma história muito engraçada. Uma das coisas que eu fazia sempre também eram os saltos. Os saltos. Então, chegava a época de saltos, que não é como agora. Havia saltos em primavera e havia saltos de verão. E, portanto, não havia ali havia datas fixas para arrancar os saltos. Quem era o desgraçado que ia fazer sempre isso era o único jovenzinho que estava na redação, mas que ia todo contente. Mas da mesma maneira que aquelas peças mais estranhas, também era eu que também me calhavam a mim. E então, uma das vezes, calhou-me uma daquelas peças que saíam nos jornais, 30 pessoas que foram ludibriadas no Conde Vigário no Porto e aquelas coisas. Disse, ok, Jornal da Tarde, Mário, vai para a rua, o que é que as pessoas acham disto? Aqueles inquéritos que nós chamamos de talking heads. Eu também ia para me divertir. Então, uma das vezes aconteceu uma coisa muito engraçada na Rua Santa Catarina, que era onde toda a gente ia fazer as reportagens. A tática era, vamos apanhar alguém para ver a reação. Então, fazer perguntas na rua, já uma vez e tal. Qual é o truque aí? É fazer sempre a mesma pergunta e tem depois umas técnicas que a universidade não ensina. Tu tens uma tendência natural, começas a falar quando sentes que o microfone está do teu lado. Se tu prendes o microfone deste lado, arrancas. Sim. E então, a técnica era, vamos apanhar assim uns cromos que nos deem para respostas engraçadas. Foi logo o primeiro. Disse à câmara, olha, quando liga à câmara, vamos àquele senhor. O senhor de chapéu, preto e tal, assim com ar. Dizem, tem todo o ar de quem pode ser apanhado no Conde Vigário. Então, a pergunta, nem há bom dia, nem boa tarde, nem, olha, desculpe, não se importa fazer, não. Pomba, pergunta disparada a seco. A pergunta era, alguma vez foi abordado na tentativa de lhe contarem o Conde Vigário? Fica-se a olhar para mim, não, é a primeira vez. É a primeira vez. Mas muitas histórias dessas assim. E tu, como é que se sente? Exato. Exato. Não, eu desatei a rir porque na verdade não. Mas esse gozo que te deu sempre e que te dá, tem a ver com o gostares de te relacionar com pessoas e tu retiras muito, não é? De conhecer de passar por esta história, de passar por aquela. Ou o protagonismo da televisão também conta? Também isso? Não, a minuto nunca te deslumbrou não. isso? Agora, e com a idade, pior menos. ainda, muito menos. É tudo mentira. Isto é tão efêmero, é tão desinteressante do ponto de vista da notoriedade. Aliás, tu vês o que é que são as estrelas de cinema hoje. Sim. As estrelas de cinema, as estrelas de televisão. televisão. Então, aqui no bairro, ainda mais pequeno é. Eu posso-te falar, em 40 anos de televisão, posso-te falar de 30 nomes que foram grandes estrelas, capas de revista, e hoje não sabes onde é que elas estão, o que é que fazem, o que é que valem. Mas muitas achas que isso fez parte, porque tinha que ser, e nem valorizam muito isso? Exploraram e foram exploradas pela sua imagem, pela sua... E continua a acontecer. E não souberam gerir a carreira. Eu defendo para mim, como pessoa, que eu prefiro muito mais ter um fósforo a arder até ao fim do pauzinho e aquilo ser uma chama constante e até me escaldar o dedo, do que estar em fogo de artifício, 2 minutos. Acho que a prática é essa. Mas achas que isso é possível, às vezes, porque há situações em que as pessoas não conseguem. Podem ter gerido bem, podem ter feito tudo bem, mas há outras variáveis, a sorte. Não é? Lá entra a sorte. Não é? Certo. Eu mesmo com a geneira, eu tenho coisas que não me envergonho de as ter feito, mas digo, como é que é possível ter feito? Aliás, eu não tenho a gravação da primeira rubrica de cinema que fiz na televisão, mas se visse, ia ser uma galhofa, porque como é que é possível eles terem deixado que este jovem disse estas barbaridades na televisão? Mas isso porque é uma evolução. Sabes que eu lembro perfeitamente do primeiro filme, foi o África Minha, com a Meryl Streep e Robert Redford. Ainda em película. Qual foi o filme que tu mais gostaste de comentar? Ou entrevistar alguém? De entrevistar. Olha, por exemplo, a Meryl Streep, entrevistei-a 5 ou 6 vezes, é um encanto de pessoa. Percebe-se que não se leva a sério. Aliás, há aqui um ensinamento que eu tento manter e recordo muitas vezes.
uma das velhas glórias da televisão era o Henrique Mendes, um senhor, um avôzinho que eu era miúdo e viam na televisão e era uma referência, porque era o senhor Henrique Mendes. E eu encontrei depois na SIC, já no fim da vida dele. Ele fez o médico de família, fez concursos, fez como é que é? Ponto de Encontro, fez uma série de programas. Sim. Era um senhor encantador, com uma educação, um trato, um relacionamento com as pessoas. E ele tinha uma grande simpatia, eu tinha uma grande simpatia por ele, e era recíproca, porque sempre que nos encontrávamos, ele vinha-me perguntar coisas de filmes e queria saber, e às vezes terminava a nossa conversa que dizia-me, pá, Mário, eu gosto muito de ver na televisão. Eu que era miúdo, via na televisão e era assim uma espécie. Mas olha, nunca se esqueça de uma coisa que eu lhe vou ensinar. Não se leve muito a sério e faça as coisas com seriedade. E é um bocadinho isso que eu tento fazer sempre. Não me levar muito a sério. Aquela coisa, pá, você é espetacular. Aliás, das estrelas de cinema, há uma que também me ensinou uma coisa incrível, o Jack Lemmon, que era uma velha figura dos anos 50, um galã, já foi galã, trabalhou com uma série de estrelas, desde logo a Marlene, no Some Like It Hot, e eu entrevistei-o 2 vezes só na vida. Aliás, a última vez que o entrevistei, ele morreu passado 2 anos. E as conversas com ele eram encantadoras, porque eu uma vez perguntei-lhe, como é que é, hoje tem 70 e tal anos, já há tantas estrelas de cinema a emergir, como é que é ter-se sentido um sex symbol para as mulheres nos anos 50 e todos dizerem que você era fantástico, e ele disse uma coisa que também nunca mais me esqueci, olha, por cada 20 gajos que lhe dizem você é bestial, você é fantástico, você é uma coisa do melhor, há 100 que lhe querem dar uma facada e não sabem como. Portanto, pense sempre onde é que estão quando lhe disserem muito bem de si, diga, e onde é que estão os outros? Sim. É isso que eu tento fazer também muitas vezes. Há muita gente que não gosta de mim, naturalmente, mas eu também, aliás, eu mesmo, isto agora com os fenómenos das redes sociais e tudo, normalmente não me tratam muito mal. Mas às vezes há pessoas que mandam e-mails, por exemplo, dos Oscars. Não gostei nada da forma como disse, você não percebe nada daquilo e tal. Quando são ofensivos, eu respondo-lhes. Aliás, respondo. Mas pedagogicamente. Digo, desculpe lá, mas se você conhece-me de algum lado para estar a fazer juízos de caráter sobre mim ou sobre a minha... Normalmente acobardam-se e depois mandam logo um e-mail a seguir, desculpe lá, não era isso que eu queria dizer e tal, porque não estão habituados a serem confrontados com a crítica. E o azedume dessas pessoas às vezes ultrapassa o bom senso. Mas deves ter poucas críticas para teres tempo de responder. Não, é assim, quando eu só uso mais ou menos o Facebook, às vezes estou temporadas sem lá escrever nada. Aliás, noto o tipo de público que segue o Facebook, já são mais maduros, e eu escrevo textos grandes e opino e dou escrevo lá o que me apetece. E tenho 120 mil seguidores, acho eu. Quase sempre respondo a toda a gente que me contacta. Sempre. Mesmo quando é para dizer mal. E essas é que me dão mais gozo, porque eu fundamento ou tento desconstruir a crítica. Porque se tiver razão, eu sou o primeiro a dizer, tem razão, olha, dessa vez enganei-me, por uma razão ou por outra não fui bem informado, ou aconteceu isto, ou aconteceu aquilo. Ou então, quando são mal educados ou agressivos, aí ataco à séria, mas com educação, e normalmente eles acobardam-se e veio às boas outra vez. Resolves tudo pela conversa? Tento. Acho que é. Não partes para a violência. Não, mas sabes, olha, vou-te dar um exemplo. Não vou dizer quem é a pessoa, por uma questão de delicadeza para com a pessoa, porque não é uma figura pública, mas é um nome conhecido. Quando eu voltei à RTP, há 15 anos, ele fez uma crónica no jornal, fazia uma crónica de televisão, fez uma crónica de jornal arrasadora, que eu não lia. Mas começaram os amigos a ligar, não ligues nada ao que ele escreveu, aquilo é uma estupidez, não faz sentido. Eu disse, eu vou ler a crónica, vou ver a página de jornal, e aquilo incomodou-me um bocadinho, porque era muito ostensivo na crítica, e que eu tinha a mania, e que a RTP tinha, e foi-me buscar, e que eu não valia aquilo que a RTP... eu não conhecia o senhor de lado nenhum. Eu disse,
este fulano não pode ser assim comigo. Era o que faltava. Liguei para o diretor do jornal, que me conhecia, e o diretor do jornal mal me atendeu o telefone e disse: epá, não ligues nada ao que aquele gajo disse. Disse: epá, não é por causa disso, quero o telefone dele, se faz favor. E, epá, não te metas nisso, ele é um azedo e tal, e não sei o quê. Epá, na verdade ele tinha algum problema, porque teria colaborado com a RTP e tinha deixado de colaborar. Portanto, devia achar-se injustiçado. Epá, o que é que eu fiz? Liguei-lhe e não posso dizer o nome, mas quando toca o telefone, eu disse: estou. E eu disse: sim, quem fala? Mário Augusto. Eu disse: olá, viva, estás bom? Olha, é só para dizer, epá, tu conheces-me de algum lado para estares com aquele tipo de insinuações e de juízos de valor e de caráter. Epá, não é nada disso, não é juízo de valor, nada, não penses nisso, não, pá. Não, desculpa, aquilo é juízo de valor. Agora vamos fazer o seguinte: estamos à vontade os dois, tu podes escrever o que quiseres, mas vamos ter que fazer uma coisa. Vamos nos encontrar, vamos tomar café e tu aí já podes me conhecer, já podes fazer o que... Hoje é uma das pessoas que sempre que escreve livros, manda-me os livros, sempre vem ao Porto, telefona para nos encontrarmos. Lá estava, o azedume, se calhar veio de copos, veio de amigos, veio de pessoas, essas sim que não gostavam de mim e que incutiram nele uma... Hoje somos amigos e estamos... Ou seja, é verdade que a conversar tudo se resolve. E tu és muito crítico em relação aos outros? Primeiro sou em relação a mim. Às vezes chateio-me comigo da forma como conduzi alguma coisa. Em relação aos outros, só quando sinto excessos, por exemplo, sou crítico em relação a muitas pessoas da televisão, porque acho que expõem a sua vida com o intuito de tirar partido disso e tirar dividendos disso. Sou crítico em relação à má criação de alguns em relação a outros, mas... Ainda te identificas com a televisão de hoje? Ou... de todo, não. Não. Até porque, aliás, eu sinto hoje que a televisão está a perder muita gente. De qualidade? Na qualidade e no número de espectadores também. Sim. Eu acho que tu hoje consegues manter alguma fidelidade que é residual. Por exemplo, eu vejo por mim, pelo meu programa, tem pessoas que vêm ter comigo na rua, eu vi o programa, mas são uma minoria, longe de pensar que tenho ali uma audiência brutal, mas sinto é que tenho uma audiência fiel e interessada, que é meio caminho andado. Porque repara, o que é hoje a televisão? Um canal generalista dos 3 que temos, ou dos 4 que temos, de manhã é um programa da manhã, em que vão lá os cantores de música pimba vender os seus discos, vão lá ou desgraça ou banalidade, e depois jornal, com muita desgraça, muito crime, muita confusão, muita política, muito comentário, que a maior parte deles só se gostam de ouvir eles próprios. Sim. Portanto, estão ali a emanar as suas ideias de uma forma ostensiva. E depois tens mais um programa da tarde. Tu tens que perceber 2 coisas. A televisão não investe nesses conteúdos porque sabe que é uma audiência residual. Quem é que vê aquilo? As donas de casa que estão a fazer o almoço, ou os lares da terceira idade, ou os hospitais que não são os donos de comando. Foi a enfermeira ou a assistente que colocou. E estão ali os senhores velhinhos no lar da terceira idade, no centro do dia, nem estão a ver, estão ali assim com ar... Estão ali, está uma coisa a mexer. Mas achas que não há coragem para mudar por não, haver falta de o mercado mudou. A televisão mudou radicalmente. E é por isso que eu acho que, e vestindo a camisola da RTP, acho que a RTP pode ter um papel importante nisso, porque se tu reparares, os canais generalistas, porque precisam de ganhar dinheiro, porque vivem do dinheiro que geram na publicidade e não só, nós é que não paramos para pensar. Mas, por exemplo, tanto a SIC como a TVI, por exemplo, a partir das 6 da tarde passam 4, 5 novelas por dia. Sim. Isso é um conceito próprio de um país terceiro-mundista, não é? A novela é um produto de gestão de audiências, mas nivelando por baixo. Sim. Apesar de termos lá grandes atores, sim. bons autores de novela, é uma indústria. Pronto. É uma indústria.
Se tu pudesses dar um conselho a alguém que esteja a começar a carreira numa área semelhante à tua e que quisesse fazer um percurso semelhante, que conselho é que darias? Num mundo que é diferente hoje. Dou aquele conselho que dou muitíssimas vezes, porque aparecem... Já me aconteceram coisas deliciosas, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, vai-me bater à porta um jovem que toca a campainha, eu abro a porta e eu disse, olá, viva, tudo bem? E ele diz, olha, só vinha cá para lhe dizer que eu estou em Los Angeles por sua culpa. Minha culpa, mas eu não tenho nem green card, só vou a Los Angeles de passagem. Não, mas você uma vez foi falar à minha turma sobre cinema e sobre a história do cinema, que eu disse, é isto que eu quero fazer. E fui para Los Angeles, já estou lá há 2 anos e agora vim cá passar férias e eu vinha cá dizer disso. Eu já ajudei muita gente jovem a começar a carreira e acho que é uma obrigação até para retribuir aquilo que me foi feito a mim. Pelo Carlos Ribeiro, por outros que me deram as oportunidades, mesmo pelo que me dava seca à porta da RTP, que, sabes uma coisa curiosa, ele já se reformou há 2, 3 anos atrás e no fim da carreira, antes de se reformar, que eu fiquei amigo para ele toda a vida, ele dependia hierarquicamente de mim, que é uma coisa muito curiosa. As voltas que a vida dá. As voltas que a vida dá. Mas eu acho que o conselho para os jovens é aquilo que eu digo aos meus filhos. Deve-se seguir um sonho e, se possível, tentar concretizá-lo, não necessariamente por aquela estrada, porque depois, por exemplo, o que é que te acontece? Quem vai para jornalismo, no mínimo, quer ser pivô de telejornal. Quem vai para cinema, no mínimo, quer ser o Steven Spielberg. E não é assim. Não há espaço para todos. E é uma descoberta pelo caminho. E é uma descoberta, porque eu tenho um caso muito curioso. O Eduardo Serra, que é um dos maiores diretores de fotografia português, mas um dos grandes diretores de fotografia do cinema francês e cinema mundial, que infelizmente ainda está vivo, mas tem Alzheimer num estado muito avançado, mas eu lidei com ele durante a fase ativa dele, e ele dizia uma coisa muito engraçada. Ele foi para a França, antes de 25 de Abril, porque queria ser realizador de cinema e, à medida que foi aprendendo a ser realizador de cinema, percebeu que ele queria era mesmo ser diretor de fotografia. Porque manda mais como realizador, tem técnicas mais apuradas do que... E consegue levar as coisas pelo caminho. Só quando estamos no mercado, on the job, é que se percebe o que é que existe. Agora, é verdade que os jovens devem seguir aquilo que a sua intuição e o seu prazer deve-se... Ir para a medicina só porque os pais querem não será nunca um bom médico. Ir para jornalismo porque gosta de ver o Rodrigues Carvalho no ar, não é só isso que chega. Deve seguir os desejos e os sonhos, porque para dificuldades a vida real depois há de se encarregar de lhes pôr à frente os buracos para ele se poder desviar. Ao longo da tua conversa já falaste várias vezes de várias pessoas e do que é que te foi acontecendo. As relações com as pessoas são realmente decisivas na vida de uma pessoa, a nível pessoal e a nível profissional. O que é que tu achas, por exemplo, o chamado networking? Qual é a importância do networking numa carreira televisiva e, sobretudo, para as próximas gerações? Se for sincera, é importantíssimo. Se for sincera. Não é ligar-te a esta pessoa porque ela talvez me dê alguma coisa ou porque eu, encavalitando-me nela, vou conseguir chegar ali ou acolá, ou àquela ou à outra pessoa. E o que é que eu digo ser sincera? É ser de atração normal, ou seja... Ao ponto de conheceres muito bem aquela pessoa e de estás seguro quando tens... E sentes-te bem com essa pessoa e tens prazer em estar com essa pessoa. Tu tens de ter química com as pessoas. É assim na paixão, mas é assim em tudo. Os amigos fazem-se dessa química também. Da mesma química que depois te encontra a pessoa amada, ou o namorado, ou a namorada, ou o marido, ou o que seja. E essa química é determinante para depois tu criares a tua própria carapaça, porque quando tu tropeçares e caíres alguma vez, ao longo da vida vais cair muitas vezes, vais ter que tomar decisões difíceis e chegar à conclusão que se calhar não era por aí que eu tinha ido, era por ali. Essas pessoas vão ser importantes para te aconselhar, para te dar... Qual foi a decisão mais difícil que já tiveste que tomar a nível profissional? Se é que há uma... Não há? Não tenho, sinceramente, é sério. Se calhar, assim, em dúvidas,
É aquela coisa, por exemplo, quando fui para a SIC, já era pai de um filho, tinha uma vida familiar, e dizia, pá, será que isto vai resultar? Será que isto vai funcionar? Abalar a estrutura. Mas lá está, foi das coisas mais importantes que me aconteceu na vida. Há ali 2 ou 3 momentos engraçados. Por exemplo, eu tenho uma fase na SIC que estava a fazer reportagem normal e quando transito, há pouco perguntavas a história do cinema, quando transito especificamente para fazer cinema, que na verdade não foi só sempre aquilo que eu fiz muitas outras coisas em televisão, mas depois as pessoas associam mais ao cinema. Eu, no fundo, acho que hoje já sou um bocadinho refém dessa reputação. Porque é a minha parte visível da profissão. Mas eu faço muitas outras coisas, escrevo livros, faço documentários, faço projetos. O que é que te dá mais prazer em tudo o que fazes? Neste momento, escrever, sinceramente. Seja do que for? Não, tem que ser um tema que me toque. Por exemplo, nunca tive coragem de escrever um romance, porque acho que não tenho essa capacidade. Temos que também ter sempre os pés bem assentos na terra. Não quer dizer que um dia não me dê assim uma coisinha, uns 5 minutos e vou escrever um romance. Histórias não me faltam, eu tenho histórias engraçadas, mas acho que daí a ter a capacidade de as pôr no papel como deve ser, aí já é que é preciso ter coragem, e é isso que a idade nos faz. Ou seja, há coisas que tens que as fazer numa determinada idade, porque se as fizesses lá atrás não seria igual e se calhar espalhavas-te ao comprido. Sim. E a maturidade e a consciência do fazer adquire-se com a experiência, com fazer muitas vezes. Ainda tens sonhos por realizar a nível profissional? Tenho alguns que gostava de fazer. Não são propriamente sonhos, são ambições de concretização que andam a ser maturadas há muito tempo, andam a ser ali... Mas são concretizáveis? São concretizáveis, só não foi ainda ou por falta de coragem ou por falta de tempo. Mas sim, tenho coisas engraçadas que gostava de fazer e tenho muitas ideias que eu sei que não vou concretizar, mas estão escritas. Aliás, porque também há um outro fator engraçado. Neste meio, no meio onde eu continuo, às vezes o prazer maior está na concepção e não na realização e no resultado. Tu às vezes imaginas as coisas de uma maneira e o processo de imaginar é tão bom, é tão prazeroso e tu andas ali a pensar quem é a pessoa que eu vou pôr, como é que eu vou escrever, o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou filmar. Eu tenho histórias, por exemplo, eu tenho uma história engraçada do Havaí, da minha relação com o Havaí, que começou por uma reportagem na SIC. E o prazer grande que me deu, e aliás aconteceu isso muito engraçado, com graça, em 1980, em 97, eu fui para o Havaí, não havia, era por fax que mandava as informações, ou por telefone, e eu fui naquela, portanto, em total inconsciência, isto vai dar alguma coisa, vamos filmar tudo que der, isto vai funcionar. Mas lá dizia muitas vezes, porque é que eu me meto nisto? Como é que não ganho juízo? Mas quem arrisca passa sempre por essa fase. Mas essa experiência foi das coisas mais determinantes para a minha carreira profissional e das coisas com que mais me senti realizado. Ao ponto de, na altura, em 97, ter feito um documentário para a SIC. Esse documentário foi premiado. Por causa desse documentário, deixei de fazer a redação normal, está todos os dias ali. Olha, agora vais fazer uma reportagem com uma senhora que foi atropelada ali na rua para atravessar a passadeira. Olha, agora não te esqueças que tens que entrevistar o senhor da mercearia porque o bacalhau aumentou de preço. Não, passei a fazer coisas muito mais específicas, passei a fazer a possibilidade só de fazer cinema e, passado tantos anos, 20 e tal anos, eu escrevi um livro sobre essa mesma história e que foi um êxito também, que me deu um prazer enorme. Lá está. Há timings para as coisas. Certo. Eu gostava de ter convidado já na primeira temporada deste podcast. Já é a segunda? Esta é a segunda. Ok. Nota-se que não viste nenhum episódio, Mário. Que tristeza. Não, porque eu cheguei a convidar. Só que agenda, compromissos, também foi um bocadinho difícil. Porque nós não nos conhecemos há muito tempo, mas é como se nos conhecêssemos. Mas lá está. Mas isso... eu não tenho esta... E não estou a passar graxa à apresentadora. Podias, só te ficava bem. Não, mas é assim, repara, nós tivemos 3 vezes na vida. Sim. 3 vezes talvez, na vida. 3 ou 4. Sim. Sendo que uma das vezes... Sendo que uma das vezes nos conhecemos no avião. Conhecemos-nos no avião.
E íamos passar vários dias juntos. Podia ter sido um terror. É verdade. E acontece esta coisa engraçada. Eu tenho muitos casos assim de situações que fico amigo para o resto da vida e outros que nunca mais encontro as pessoas, mas também não me fazem falta nenhuma. Aliás, já agora vamos terminar. Vamos terminar. Ainda me falta uma pergunta. Então faz a pergunta que eu depois conto uma história engraçada, não fim. Mas eu gosto de terminar com a pergunta, portanto não me destruas. Já não, destruíste todo o alinhamento. Eu tenho uma história muito engraçada com a Beatriz, porque estávamos no Dubai. Sim. E tínhamos subido à torre mais alta do mundo, como é que era? O Burj Khalifa, não era? Sim. E então estávamos lá todos. Já sei, acho que já sei o que é que vais dizer. Estávamos todos contentes a tirar fotografias, portanto eu tinha conhecido a Beatriz na viagem de avião. Estávamos lá a fazer um trabalho juntos, ela estava como produtora e eu estava como entrevistador. Portanto, estávamos há 2 dias juntos, praticamente, nesse trabalho, e fomos lá ao Burj Khalifa, lembras-te? E então, estávamos lá todos contentes a tirar a fotografia, aparece um casal muito jovem a dizer, veio ter comigo, se eu não me importava se podia tirar uma selfie comigo. E eu disse, tudo é uma situação mais ou menos normal, e viraram-se para a Beatriz e disseram, mas também pode aparecer na fotografia. Disse, é melhor não, porque a minha mulher não soube que eu trouxe. Tu lembras? Lembro. O casal ficou tão enrascado. E a minha cara devia ser impagável. Não, eu pensei que também ias contar, aquilo tinha aquelas asinhas para tirar a típica foto para Instagram. Pois é. E eu digo, Mário, Beatriz, não vais fazer isso é horrível, pelo amor de Deus. É verdade. Nós conhecíamos há 2 dias, mas se ele diz que é horrível, é horrível. Fico sem a foto. Não, foi muito engraçado. Mas isto para te dizer que tivemos muito tempo a conversamos no avião aquelas horas todas. Até porque a viagem são 7 horas, portanto. Não havia muito o que fazer, não. Conversamos imenso, mas eu não te perguntei uma coisa. Eu não podia correr o risco de chegares lá e dizer, este gajo é um chato. Não fala, tem mania que é estrela de televisão. Exato. Aquele primeiro início foste bastante simpático, até porque tinhas que ser, não é? Mas sempre fui simpático contigo, Beatriz. Sim, foste sempre simpático. Até quando eu perdi a mala. É verdade. Ficou lá pendurada no avião. Foi. Tivemos várias peripécias, sim. Mas eu não te perguntei, falamos de cinema, é inevitável, não é? Mas eu não te perguntei, toda a gente deve perguntar isto, não sei. Que celebridade é que te marcou mais e qual foi... Não tanto a entrevista que mais gostaste de fazer, mas o que é que alguém te disse que te marcou ou que tu achaste que fez a diferença? Ainda bem que eu escolhi esta profissão, nem que seja só por ouvir isto. Não, isso é romântico. Tem um lado romântico. Isso tem um lado romântico de headline. Era tão lindo. Mas na verdade não acontece. Mas eu cito desde logo o Jack Lemmon quando diz... Porque aliás, o Jack Lemmon, quando eu lhe pergunto como é que era ser sex symbol e tal, aquilo que já comecei por dizer há pouco, e ele diz, olha, você é muito jovem, mas nunca se esqueça do que eu lhe vou dizer. Por cada 10 aplausos que tem, há 30 ou 40 que o detestam e não lhe dizem nada. Isso é um ensinamento para a vida. Portanto, quando nos dizem fantástico, há de haver alguém, por uma razão ou por outra, ou porque não vai com a cor dos olhos, ou porque não vai com o tipo de casaco. As coisas mais patéticas servem para as pessoas se zangarem. E hoje nós vivemos num mundo de muita zanga. Há um pormenor muito engraçado, tem a ver com essa determinação e com esse vamos, bora lá, aquela coisa do bora lá. Hoje não há esse bora lá. Os jovens hoje não têm esse espírito. Eu, por exemplo, recordo-me que eu tenho estado a fazer os Oscars, fui à cerimónia dos Oscars várias vezes, estive lá dentro, estive na festa, cruzei. Aliás, uma das vezes que eu estive na cerimónia, eu quis mesmo ir porque eu sou fã de Spielberg. E ele ganhou pela lista de Schindler. Eu estava lá no Shrine Auditorium, que era onde se fazia a festa. E planeei tudo, como já conhecia os cantos da festa, planeei tudo, porque sabia que ele depois de ganhar o Oscar ia passar por um determinado sítio, ia se meter num elevador e ia subir para uma conferência de imprensa. Eu andei ali na casa de banho, deve ter... Uma estratégia de aproximação. O segurança ele deve estar com um problema na bexiga, porque eu estava sempre a entrar e a sair da casa da espera que ele seguisse. E quando vi que ele saiu, fui meter no elevador com ele. Então eu fiz uma viagem de elevador com o Spielberg, com o Oscar na mão, e eu ao lado dele ia meter, olha, parabéns e tal, muito obrigado e tal. Parece que nos conhecíamos, éramos amigos e tal. E disse, olha, não se importa de me dar um autógrafo? Ele, com certeza, meteu o Oscar e tal, encostou o bloco à parede do elevador, deu-me o autógrafo. Eu guardei aquele autógrafo muito bem e tal. Uma experiência
daquelas inesquecíveis. Aconteceu, aliás... Perdeste o autógrafo? Não, foi bem pior. Então? Passado uns anos, eu disse, vou moldurar o autógrafo com uma fotografia de Spielberg, assim, com esta imagem e tal. Sei. Fui à loja das molduras no shopping e disse, olha, este papelinho que está aqui é para encaixar aqui neste cantinho, faz aqui um recorte, esta fotografia vai para ali, aquela vai para lá. Passado uns dias vou lá buscar o quadro e diz-me assim o senhor, temos aqui um problema, aquele papelinho que o senhor tinha com aquela rabiosca, perdeu-me. E eu disse, aquilo era um autógrafo de Spielberg. Você arranja outro, você vai estar com ele outra vez. Só que aquele tinha um sentido que tão... horror! Mas isso, eu tenho mais as experiências do que as frases, porque na verdade, tenho que ser sincero, podia adorar valem aqui valem, não é? Aquelas entrevistas já foram muito interessantes, do ponto de vista de poderes conversar, de estar ali 2 minutos de conversa antes e depois. Hoje não, quando elas deixaram de ser feitas, que agora quase não se fazem, eram muito controladas, muito estudadas e pouco tempo, 5, 7 minutos. Portanto, eu já tinha ali uma técnica para mas o prazer maior é que eu posso dizer, eu já lá fui, eu já lá estive e eu já fiz. Sim. E depois não tens aquela mágoa de dizer, eu fui substituído por um jovem que começou agora. Não, nunca mais ninguém fez. Portanto, há de fazer um dia, talvez. Por isso os conselhos que deste há pouco é para falharem, não é? Que é para não haver Não, pelo contrário. Eu acho que, assim, há pessoas... Eu hoje já me sinto um bocadinho como o Henrique Mendes, quando me dizia as coisas. Gosto de ver e tal. Eu já tenho colegas a quem digo... vi aquilo que tu fizeste, que giro, tá? E fico a pensar assim, como é que ele imaginou aquilo, ou como é que ele fez isto? Então vou terminar, Mário, com a perguntinha da praxe. Pode ser? Queres que eu te conte mais uma história? Tens mais uma história? É uma história que só eu já conto. Histórias, já agora, só para verem que tudo o que eu disse é verdade. Não é sobre o Dubai a história? Não. Tudo o que eu disse é verdade e tenho as maiores... E que prova aquilo que eu disse ao início. Portanto, quando eu comecei, tinha ido ao Portugal dos Pequenitos e a uma excursão a Fátima, mais nada. De repente, a primeira vez que eu vou... Eu já te contei esta história, não? Eu acho que me contaste a Londres. Sim, já me contaste. Vou a Londres, mas já contei esta história tantas vezes que já, aliás, mesmo nas gafes, às vezes tu tens um sentido de oportunidade. E eu vou contar esta história porque tem esse lado de sentido de oportunidade. Eu fui a Londres a primeira vez, aquela coisa, nunca fui a Londres, fantástico, vou entrevistar o Timothy Dalton, James Bond, fantástico. E aquilo mete uma festa de romba, daquelas inacreditáveis. E eles mandaram-me um fax, na altura ainda se chamava telefax, a dizer qual era o protocolo. Eu tinha que levar um smoking, tinha que levar... A provar que eu não achava que aquilo não era para repetir, eu disse, não vou gastar dinheiro no smoking, que eu nunca mais vou fazer isto na vida. Eles nunca mais me convidam, era o que faltava. Levei o fato de casamento do meu pai. Mas estava bom. Um bocadinho a naftalina, mas pronto. Mas com o Old Spice. O Old Spice na altura. E então, eu vou, é festa de romba. Eu quando lá chego, a festa era uma coisa inacreditável. Na minha mesa estava a Tina Turner e o Nigel Mansell, um corredor de Fórmula 1. Pois tu já me contaste isto. E eu todo contente, aquela festa e tal. Turner. Champanhe francês, caviar, tudo que manda a lei. E eu disse, eu que estava habituado a ir a uns casamentos onde serviam fita azul, estás a ver? Vou... E de repente vejo um empregado, um mordomo inglês, daqueles que não fala com as pessoas, muito esticado, a passar com uma taça de patinhas de caranguejo. Isso, fantástico. Muito bom. É mesmo isto. E eu toco ali buscar uma patinha de caranguejo, porque ainda por cima gosto de caranguejo, a chuchar aquilo que estava lá. Quase nada, mas pronto, tudo bem. Passado um bocado, vejo o outro a passar com mais uma taça de patinhas de caranguejo, toquei buscar mais uma. À terceira vez que o pitel estava a ser saboroso, mas não tinha nada para comer, é que eu reparei que andava lá um outro com umas trouxinhas de caranguejo. Ou seja, eu andava a comer os restos, que era o que suportava. Que horror! Olha, mas foi por causa dessa história. Eu uma vez estava num programa de televisão e disse assim... Eu disse, há uma história engraçada, assim como estamos aqui nós. Há uma história engraçada, o programa era com o Nuno Marco, acho eu.
Temos há uma história engraçada. E eu estava na história engraçada. Conto, não conto. Pá, vais cair no ridículo a contar essa gafe. Epá, mas eu fui-la, portanto está resolvido. Contei. No dia seguinte liga-me um editor de livros. Diz, gostava de falar consigo, eu vou ir ao Porto. Não quero escrever as suas histórias dos atores, das estrelas. E disse, escrever um livro? Aquela história das patinhas de caranguejo... Isto está certo. Ok, se eu não tivesse contado, o homem não me tinha convidado para escrever um livro. Eu já escrevi 10 livros, imagina. Se não fosse aquela situação, nunca na vida me tinha passado a cabeça a escrever um livro. Passa sempre por arriscar. Qual o melhor elogio que recebeste ao longo da tua carreira? Olha, foi uma vez, já dois, se calhar. Um do Carlos Carmo, que estava eu no Douro Film Harvest, em Lamego, onde ele foi lá cantar para a Sofia Loren, e eu fui entrevistar a Sofia Loren, e o Carlos Carmo encontrou-me no jantar, eu nunca tinha estado com o Carlos Carmo na vida, e o Carlos Carmo disse, gosto da maneira sincera como você apresenta as coisas. E eu fiquei... Até apontei a forma como ele disse no meu bloco de memórias. E uma vez uma espectadora que eu estava em Espinho, no café, a tomar café, e a senhora viu-me e veio ter comigo, uma senhora já com uma certa idade, e disse, chamou o marido, estás a ver quem é? O Mário Augusto. E eu disse, pois é, tal. E disse, viva, está boa e tal. E diz ela, olha, sabe que nós sempre que o vemos na televisão, eu digo ao meu marido, anda ali que está o nosso Marinho ali a falar. E que é o sinal que as pessoas que me viram a crescer dentro da caixinha, que é uma coisa muito engraçada. Ou seja, trataram-me bem e é como se eu fizesse parte da família. Mário, obrigada. Chega? Por teres vindo. Não queres mais histórias? Estou muito contente que tenhas vindo. Mais histórias? Estás louco? Não se entrevista mais ninguém. Vamos fechar esta temporada e fazemos todas as entrevistas contigo. Fazemos isto em rubricas semanais. As gafes de Mário Augusto. Tem muitas. Assim, olha, triplicamos o nosso número de encontros. Olha, Mário, obrigada. Está feito. Minter Creative. Sounds Mint.